Oi, Ana. Olá, boa tarde. Então, a gente está aqui numa mais um encontro CCJF na Primavera dos Museus. Hoje a gente tem a Jusilene Santana, que é a diretora do Instituto Martim Gonçalves, e ela está trazendo um projeto super bacana, que é o Cartas no Fronte, que, na verdade, é um desdobramento de um outro projeto que ela tem, chamado Arquivo Vivo, um projeto maravilhoso, em que ela se propõe a utilizar uma fonte primária, no caso, uma carta, de uma personalidade importante para a nossa cultura, e, a partir disso, a partir das interlocuções que ela percebe na carta, né? Porque essa carta sempre remete a uma outra personalidade, e uma outra, quer dizer, aí ela faz, como ela diz, faz um mapeamento daquela cena, né? No caso, a cena é do final do século, no final da década de 60, né? Que é uma correspondência entre Martim Gonçalves e Alina Bobardi. E, para falar um pouco da Primavera dos Museus, né, a gente pode dizer que está muito feliz de participar dessa iniciativa, porque a gente, nesse momento tão triste para todos os equipamentos culturais, de que a gente se viu alijado, né, de abrir as portas para o público. Então, a gente realmente é preciso fazer um balanço de perdas, né, e de recomeços. Então, a gente recomeçou com o online, com esse tipo de evento, né, que é evento que se baseia apenas na oralidade. O que precisa? Precisa uma pessoa, o seu saber, e uma outra pessoa para um diálogo. Então, a gente investiu, de certa forma, né, assim, em buscar os proponentes, buscar os parceiros que pudessem trazer esse tipo de atividade, que é a que mais se enquadra a gente, no nosso dentro das possibilidades do CCJF hoje, foi o que a gente melhor pôde oferecer. Então, para falar um pouco da Jusilene, ela é atriz, historiadora e pesquisa a trajetória de Martim Gonçalves. Ela não só pesquisa, mas ela cuida, né, trata do acervo e procura divulgar a trajetória do teatrólogo, que teve uma passagem fulminante né, como ela diz, acho que ela falou isso numa entrevista, né, pela Bahia, que é o estado da Jusilene, e o Martim Gonçalves ele foi um intelectual muito importante para a UFBA, né? Inclusive é nome do teatro de lá. Então, eu vou deixar vocês agora com a Jusilene e uma carta de Martim Gonçalves para Lina Bobardi. Oi, Elaine, oi, CCJF, oi todos, todas que estão aí assistindo, obrigada. Vou assistir agora ao vivo e depois vão assistir, né, quando estiver gravado. Olha, é uma oportunidade única estar aqui conversando sobre essas cartas, sobre o Martim Gonçalves, sobre Lina Bardi, sobre o Hélio Eschbauer, e, na verdade, sobre esse contexto todo que diz respeito ao Brasil, né, as marcas que a gente vai sentir até hoje, no final dos anos 60, o que é que isso tem a ver com a gente estar confinado aqui agora num momento muito difícil de país, e eles também estarem passando por dificuldades em plena ditadura militar, mas e aí dentro do escopo da Primavera dos Museus eu acho que é perfeito, assim, sabe, para a gente se encaixar nessa programação. Eu acho até especial, assim, perdas, recomeços, retomadas. A história do Brasil é uma história muito acidentada, é uma história de muitas lacunas. A nossa memória é uma memória meio que fragmentada. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é mostrar essas duas cartas. Vou abrir aqui para vocês. E aí a gente vai ler junto. Essa é a
proposta. E aí eu vou... aqui, vamos lá. Bom, Cartas do Front. É um projeto que a gente está pensando muito juntinho aqui, junto do CCJF, porque o Arquivo Vivo partia de qualquer tipologia arquivística, foto, jornal, crônica, crítica, material tridimensional, desenho, maquete, enfim, há um mundo de tipologias. E aí a gente se inspirou, eu digo a gente, porque é um projeto conjunto também, que nasce junto com as propostas do CCJF que a gente está fazendo, as cartas, né? Como é que as pessoas... É a primeira vez que se passam por momentos difíceis no planeta, né? Aliás, a resistência no meio da guerra é algo que vai estar muito presente, tanto nas falas do Martim, que viveu a Segunda Guerra Mundial em primeira pessoa, na Inglaterra, em 44 e 45, quanto também da Lina Bardi, que viveu na Itália no período da guerra completamente, né? Só um minuto aqui. Então, aí a gente começou a fazer uma seleção de cartas de pessoas em momentos sombrios, que também já é uma referência a Hannah Arendt, né? Como é que você, no meio do caos, você continua produzindo, e é um pouco isso que eles vão falar aqui nessas cartas. Então, Primavera dos Museus, obrigada a todos os museus que estão juntos aqui com essa programação. A primeira carta. Olha só, e aí eu já vou falar sobre uma questão para os pesquisadores, e eu acho que é importante a gente falar assim, né? Primeiro, quem é Martim Gonçalves? Martim Gonçalves, ele é um teatrólogo, um homem que faz várias funções do teatro acontecerem no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Brasil, em 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, que é onde ele nasce. No Rio de Janeiro, ele constrói uma carreira pela qual ele começa criando o tablado, e faz bastante sucesso nos 6 primeiros anos do tablado, depois viaja para a Bahia e tem a primeira oportunidade, digamos assim, de peso da carreira dele, que é criar a primeira escola de teatro dentro de uma instituição universitária, que é a Escola de Teatro da UFBA, num momento muito especial de Salvador, que é o momento onde a reitoria de Gar Santos era um reitor que, de alguma forma, ele é um mito, e todo mito precisa ser pesquisado a fundo, né? Inclusive o mito Martim, que jamais se torne um mito, onde outras 2 escolas de artes pioneiras no país vão ser criadas. Então, Martim, ele faz a direção, ele cria e faz a direção dessa escola durante 6 anos. De 55, ele chega, mas 56 é a inauguração da escola, até 61, quando ele é expulso da Universidade de Salvador, numa campanha muito perversa, que une jornais, que une alguns setores da própria universidade, que une alguns professores, alguns alunos, não todos. Quer dizer, mas as forças políticas da cidade, de alguma maneira, ganham. Ele sai em 61 e Lina Bardi também é expulsa em 64. Essas forças são forças da sociedade civil, que durante a ditadura militar vão se fortalecer. Mas eu realmente gostaria de deixar claro que todas essas figuras que fazem a queda de ambos em momentos distintos são figuras da sociedade civil, e que durante a ditadura militar elas vão conseguir realmente força política para aumentar o seu poder, né? Essa carta aqui, ela é o primeiro esforço que a gente vai fazer, que é exatamente de datar. Eu vou explicar por quê. Porque ela está no envelope de 58, mas ela não é de 58. Ela é muito provavelmente, pelas marcas que ela traz, de 67. E aí, qual é a proposta? É a gente ler junto. Ela é uma carta rápida, a gente pode ler e a gente vai parando assim para ver quais são os detalhes delas. E a gente vai descobrindo por que ela é de 67, tá bom? Aqui vocês podem ver, eu espero que seja claro para vocês aqui, ou então a gente amplia. Carolina, Feliz Natal. Então, já é uma primeira coisa para ver, talvez aqui a gente não possa ampliar, mas se vocês tiverem, por favor, curiosidade, é só entrar em contato comigo ao final, vou deixar os contatos e a gente entra em contato através das redes. Então, vocês podem ter essa carta, a gente pode falar sobre isso. Está aqui julho de 58, mas é muito provavelmente
não pode ser Júlio, Feliz Natal, né? Então, o primeiro problema é o envelope e a carta, e a gente, então, tem que guardar essa informação enquanto pesquisador. Carolina, há tempos escrevi-lhe uma carta e não obtive resposta. Depois veio para mim um período bastante agitado, com mudanças de apartamento, falta de telefone e etc. Apesar disso, tentei muitas vezes me comunicar com você, em vão. Ninguém responde ao telefone na sua casa. É a Casa de Vidro, que fica em São Paulo. Eu gostaria de lembrar que a amizade de Martim, a gente não sabe exatamente quando começa com Lina Bardi, mas com certeza em 58, quando ela viaja para trabalhar como professora substituta, de certa forma, uma professora provisória na Bahia, essa amizade se estabelece. Pesquisar a passagem de Lina Bardi por dentro da Escola de Teatro da Bahia ainda é uma análise que precisa ser feita. Então, os historiadores, os pesquisadores que estão assistindo agora, fiquem atentos, porque existem documentos que falam sobre essa passagem, de certa forma, mal compreendida, sobre o que é que ela fez de fato e como é que ela agiu dentro da Escola de Teatro da UFBA, mas há documentação sobre isso. Então, ele está ligando para a casa dela agora em São Paulo. Essa carta eu datei em 67, não em 58, como está aqui em cima, e vou explicar para vocês por quê. Ninguém responde o telefone na sua casa. Mandei também recados por Dulce e Renato. A Dulce, as pesquisas, né, revelam, Lina tinha uma amiga, muito provavelmente, e aí a gente vai ter que trabalhar com probabilidade. Isso é o trabalho do pesquisador. A gente vai ter uma coisa que a Elaine falou que me identifica completamente. Quem trabalha com pesquisa no Brasil trabalha criando um mapa de 1000 peças. Então, isso aqui é um esforço, é uma garrafa lançada ao mar, para que os pesquisadores que se interessam por Lina, por Martim, pelos anos 60, pelo MASP, pela Escola de Teatro da UFBA, por teatro brasileiro, pelo Globo, que ele era crítico do Globo nesse momento, por uma miríade de assuntos, comecem também a decifrar algo e alguns aspectos que são assim criptografados. É uma fala que a gente sempre tem, assim, determinados elementos são criptografados. Como ele não fala, eu suponho, e aí é uma hipótese, que seja a Dulce de Souza, também conhecida como Dulce Maia, ou Dulce de Maia, que é uma amiga de Lina, e nesse período está muito próxima a ela. E Renato, por que você não escreve? Deixei o meu telefone no Mirante das Artes. Também gostaria de contextualizar o Mirante das Artes. É uma galeria adquirida pelo marido dela, Pietro Maria Bardi, e que também publicava textos muito importantes sobre o período. E daqui a pouquinho a gente vai ver um deles. Aí tem o telefone dele, né, que eu não vou dizer para vocês não ligarem, não leiam o telefone, 5620, não liguem para ele agora, por favor. O meu novo endereço, ele também deixa esse endereço, não apareçam lá, gente, por favor, é em Copacabana. Remeteram... ok, aqui. Está muito rápido, Elaine? Será? O que você acha? Está tudo bem? Não, tá bom, tá divertido, eu tô viajando, para mim tá ótimo. Essa parte é assim, bem, oi, tudo bem, como vai? Estou com saudade, me escreva. Então, agora a gente vai chegando na parte mais gostosa, que é o seguinte, olha só, ele diz para ela, remeteram para mim, né, para o meu endereço, o extrato do seu artigo, e aí um artigo famosérrimo para as pessoas que trabalham com Lina e com Martim com período, que é 5 anos entre os brancos. É um artigo que ela vai ser muito incisiva, exatamente sobre os 5 anos que ela passou entre os baianos. Então, ela vai ser muito crítica, ela vai lançar alguns dedinhos nas feridas, mas o comentário dele, para mim, que é importante. Né? Eu recebi o extrato do seu artigo, aqui a gente continua na leitura, né? Não me admirei de sua coragem, né? Não me admirei de sua coragem, porque esta eu conheço bem. Gostei.
mas seria preciso conversar com você sobre certos pontos que me pareceram confusos. Isso, para mim, como pesquisadora de Martim, que conheço também o trecho, eu acho que isso abre um mundo de pesquisas. Um mundo de pesquisas, porque, de alguma maneira, esse artigo dela ele é sempre replicado nas pesquisas, né? E o nome de Martim não é devidamente citado. Então, assim, eu acho que o que seria, o que deveria ser criticado, o que ele queria comentar aqui, eu realmente gostaria de saber. Vamos lá, pareceram confusos, mas isso só pessoalmente. Também uma outra coisa que acontecia muito com Martim Lina, e, aliás, eu gostaria de falar uma coisa sobre as fontes primárias, que são as cartas, né? As cartas, elas são fontes muito, muito específicas. Durante muitas décadas, os historiadores só consideravam como fonte as cartas de políticos, de reis, de rainhas. As cartas entre pessoas, entre aspas, artistas normais, pessoas, elas não eram uma fonte muito levada a sério, isso até século XIX, ok? No século XX, isso, junto com uma mudança historiográfica, isso vai se alterar. Não só as cartas, como os outros resquícios, anotações, apontamentos, que não eram considerados muito seguros, eles vão ser levados juntos do mapa, né? Junto dessa triangulação que é necessário que todo historiador, todo pesquisador faça, que ele não leve em conta apenas a informação de uma fonte, mas que ele cruze isso, né? Mesmo que seja uma fonte oral que diga eu estive lá, a gente precisa ter muito cuidado porque a memória nos prega peças. Então, as cartas começaram a ser consideradas muito no século XIX, e não só as cartas dos estadistas, né? Então, nesse caso aqui, essa carta ela vai mapeando, ela vai deixando alguns caminhos para quando a gente for adentrar isso aqui. Então, ele fala sobre esses pontos confusos, mas isso só pessoalmente. E aí é o que eu digo, eles se falam muito por telefone, né? Muito, muito mesmo. Quando é que você vem ao Rio? Pergunta ele. Na carta que lhe escrevi, perguntava sobre os projetos do Museu de Arte, sobre Le Paravent. Bom, isso é um outro projeto que eles pensavam em fazer, que a tradução vira Os Biombos, nos anos 70 e 80. É um texto de Jean Genet, e eles estão repletos de projetos. Nessas duas cartas aparecem vários projetos de ambos. A gente vai ver lá na frente um dos projetos que é Noite de Guerra, que, graças a vocês do CCJF, a gente conseguiu tirar do papel. Eles tinham uma ideia de montar a Noite de Guerra no Museu do Prado, e a gente montou no centenário a leitura dramática, mas essa leitura dramática ela só vem a público graças a um projeto de vocês. Então, assim, para mim é uma triangulação também de informação, isso aqui que a gente vai ver logo na frente. Alguns projetos conseguem sair do papel, e um dos que não consegue sair é os biombos. Mas eu gostaria de adiantar que Martim Gonçalves ele é tradutor das obras de Jean Genet. Ele traduz O Balcão, por isso vai ser premiado, e monta aqui no Rio de Janeiro, e também ele traduz As Criadas, né? E ele estava tentando traduzir os biombos aqui. Ele fala que eu já empatei 1,5 milhão com os direitos autorais e gostaria de montar a peça. Como? Tem uma pergunta. Enquanto isso, o Mando Rio, que aí uma outra linha de trabalho belíssima para os pesquisadores de Lina Bardi. Em 1964, a passagem de Lina Bardi pelo Rio não é muito contada. A passagem pela Bahia já é meio complexa, porque são duas idas. A ida dos anos 60, na qual existe uma campanha que mistura muito as fontes, e existe uma campanha que mente. Então, passou para a história, quem pesquisou nos jornais, algumas mentiras muito perversas. E tem ainda dos anos 80, na qual outra Lina Bardi, que vai para lá, 20 anos depois, uma mulher, de alguma forma, já consagrada e com outras figuras políticas no comando da cidade, né? Então, eu gostaria de montar, e o Mando Rio está querendo a programação de uma série de atividades de teatro,
A Lina monta com Martim Gonçalves em 1964, Pena que ela é uma puta, no Rio de Janeiro, aqui no MAN. E a gente também faz uma homenagem a isso, a gente faz uma leitura dramática no Instituto Martim Gonçalves, e eu gostaria de lembrar que a professora Lídia Kossovich, que ela também está fazendo uma pesquisa sobre isso, sobre essa passagem do teatro dentro do MAN, os rudimentos disso no início dos anos 60. Então, assim, mais uma vez, uma carta é uma peça de um imenso quebra-cabeça, onde a gente vai pegando e descriptografando a despeito das junto com as informações que o outro pesquisador tem. Então, essa passagem pelo MAN nos anos 60, aqui a gente está falando de 68, é muito importante porque eles tinham projetos grandes para lá. Então, atividades do MAN, próximo ano, que seria 1968, Aí ele faz essa pergunta aqui no final, aqui, será que dá para subir? Ou está legível aqui a carta? No final, ele faz uma pergunta, eu gostaria de saber o que você ainda pretende fazer aí em São Paulo. Ele está convocando literalmente Lina para o Rio de Janeiro, e eu acho que isso é uma informação importantíssima, porque eles sonham em fazerem vários projetos. Quando ambos saem de Salvador, lembrando, eles saem em 61, numa campanha muito difícil, né? Envolve jornal, TV, a escola toda é pichada, né? Autoritário, fora viado, saia daqui. E existem fotos sobre isso, né? Existe documentação, não todas as fotos, mas existem 6 fotos que registram esse movimento. Aí, aqui, estou trabalhando com Hélio Aschbauer. Foi importante a gente trazer o nome do Hélio, porque Martim Gonçalves é cenógrafo e diretor durante 20 anos. Ele começa como cenógrafo no teatro, e em 1958 ele está procurando arduamente um cenógrafo, para que ele não seja o diretor e o cenógrafo, né, de todos os projetos. Ele encontra em Lina uma parceira, em 1958, que continua essa parceria até ele falecer em 73. Porém, quando ela sai de Salvador em 64, ela vai para o Rio de Janeiro no primeiro momento, e eles montam essa peça que eu fiz referência em 1964, no MAN, Rio de Janeiro, que é Pena que ela é uma puta, que é uma peça de 1629, apesar do nome, de um contemporâneo de Shakespeare. Então, quando ela volta para São Paulo, a parceria de Martim como diretor e Hélio Aschbauer, que é um grande cenógrafo, eu diria, talvez o nome da cenografia brasileira, por ter montado, entre outras coisas, o Rei da Vela, com Zé Celso Martinez Correia, e ambos ganharam vários prêmios e lançaram o tropicalismo também dentro, né? A noção de tropicalismo no teatro. Eles já estão trabalhando juntos aqui. Então, aqui eu vou continuar num programa muito interessante de popularização do teatro em unidades móveis. Bom, eu vou dar uma ênfase aqui. Ele está chamando ela, venha para o Rio, venha trabalhar. Eu e Hélio estamos trabalhando aqui num lançamento do SESC. E aí ele vai explicar. O SESC, Serviço Social do Comércio, seriam atividades abertas às comunidades das cidades do interior. Isso é muito, muito novo nesse momento, ok? Mas nos interessa muito esse tipo de trabalho. Sei que você também gostaria. Pelo SESC, eu fui até Salvador, parêntese, exclamação, parêntese, e a gente vai chegar aqui. Recife e Natal, ok? O programa deve começar em Natal. Na nossa terra, bom, eu tenho que deixar claro aqui que nossa terra é uma ironia, sendo ele de Recife e ela italiana, mas tendo morado em Salvador e saído da maneira como saíram, a nossa terra aqui é uma ironia que meio a gente usa, né? Na nossa terra, não vi muita gente. O Sobral, que é o Newton Sobral, que ajudou ela no teatro, no MAN, ela é a criadora do Museu de Arte Moderna de Salvador, então tem uma função importantíssima. Ela não só cria o MAN nas ruínas do TCA, segundo as minhas pesquisas,
com forte apoio de dinheiro, pessoal, técnica e montagem de Martim Gonçalves, é isso que aparece na documentação que eu tenho, como ela também faz a restauração do hoje famoso Solar do Unhão, né? O MAN, Museu de Arte Moderna de Salvador, hoje funciona nesse solar que fica à beira-mar, belíssimo, em Salvador. Mas uma polêmica é instaurada entre as forças políticas baianas, porque há uma guerra por quem deveria ser o diretor desse museu, ok? O Sobral e o Gentil, que eram parceiros dela nesse período, né, me procuraram e falaram muito de vocês saudosos. Dei uma entrevista violenta para sair no Jornal da Bahia. Bom, eu queria dizer para quem está me ouvindo que, por favor, pesquise essa entrevista e me mande. Eu já gostei do violenta e eu não tenho essa entrevista aqui no Jornal da Bahia. Vamos continuar aqui. Bom, como é que a gente data, então? As pessoas estão aí se perguntando, tá, você está datando como? Com que direito? Agora, o reitor Roberto Santos convidou-me para organizar um seminário de teatro a fim de dinamizar a escola e o Teatro Castro Alves. Ponto. Aí eu tenho que dizer, bom, Roberto Santos é filho do famoso reitor dos anos 50, que levou Martim Gonçalves e criou essas escolas de artes, que é o Edgar Santos, e o reitor Roberto Santos, ele entra, a reitoria dele começa em 67. Então, assim, é impossível que essa carta seja de 58, como o envelope está dizendo. Ele sai em 71, mas aí, mais à frente, a gente também vai ter uma outra informação que pode nos ajudar a mapear, né? Isso, para mim, é importantíssimo. O reitor convida ele para redinamizar a escola de teatro. A gente que estuda a Escola de Teatro da Bahia sabe que, nesse período, a escola estava num declínio absoluto. Na verdade, assim que a direção acaba, até 63 há alguma força residual, que eu chamo de efeito em cadeia, que continua, mas assim como o Teatro Castro Alves também estava desativado, ok? Estou estudando, Martim vai dizer, estou estudando as possibilidades, pois já estou no Rio como professor assistente do Departamento de História da Arte da EBA, né? A Escola de Belas Artes. Ele coloca entre parênteses à disposição, esperando transferência. Isso aqui, para quem pesquisa a história de Martim e a história da EBA, existem alguns pesquisadores que me procuram para contar o início da Escola de Belas Artes e do curso de figurino que Martim empreende aqui no Rio de Janeiro. Então, isso é uma informação importantíssima, porque ele, de alguma forma, também se coloca à disposição. Continuando aqui, ele fala, almocei com Eric, e aqui eu teria que dizer para vocês que, apesar de conhecer bastante a letra de Martim, eu tenho duas hipóteses de tradução. Tanto a primeira pode ser o Érico de Freitas, que é um ator amigo dos dois, né? Almocei com Érico, não poderia dizer, não fecharia jamais sem a triangulação, ok? É assim que a gente trabalha com fontes. O Érico de Freitas, amigo de Martim, amigo de Lina, ou pode ser o Eric Podor, que é um diretor francês especialista em Genet. Então, a gente fica aqui no ar, se é o Eric Podor, se é o Eric de Freitas, mas o mais importante vem agora, a exclamação que ele fala, no restaurante do Unhão, em exclamação. Bom, no restaurante do Unhão, o Unhão, que é a obra de Lina em Salvador, e sim, uma das marcas mais fascinantes que ela deixa na cidade, junto com o imaginário de alunos que ela forma, nesse momento tem um restaurante, e Martim se choca com a existência do restaurante dentro desse museu, ok? Aí coloca em exclamação. Bom, e aqui agora eu vou ler corrido, mas eu vou explicar. Vi aquele deputado, amigo ou capanga, antigo jornalista de Odorico, que é Odorico Tavares. Me gritou enfático da sua mesa, 2 pontos. Professor Martim Gonçalves, a Bahia não esquece o quanto lhe deve. Bom,
O deputado que existe nessa época se chama Antônio Carlos Magalhães. O deputado tinha sido jornalista, tinha sido muito amigo, né? Na verdade, cria apadrinhado do Odorico Tavares, e quando Dias Gomes escreve Odorico Paraguaçu, o dono de uma pequena província, ele está falando sobre esse Odorico Tavares. Odorico Tavares ele vai ser gestor de ambas as campanhas, tanto da saída de Martim Gonçalves de Salvador, quanto da pressão para que Lina saia da direção do Museu de Arte Moderna. Então, aqui é muito curioso o que ele vai dizer logo em seguida. Primeiro, eu reconheço, realmente, fui contemporânea de ACM, e reconheço o tom grandiloquente, né? A Bahia não deve, lhe deve, não te esquece. E aí vou continuar a leitura. A verdade é que todos ficaram em pânico com a minha visita inesperada, Martim fala. Na ladeira, porque o Unhão fica no pé do mar, assim, então tem uma ladeira de pedras, assim, às vezes difícil de subir, mas ele está falando dessa ladeira, que vai subir para a ladeira a ladeira da Contorno, em Salvador, mas só uma contextualização para quem conhece, vamos embora lembrar, só que está na terra, aqui no mar, subindo a ladeira, quando saía do Unhão, dei com o capanga do Renato. O Renato que ele está falando aqui é o Renato Ferraz. Martim Gonçalves não mede as palavras para dar nome aos bois de todas as pessoas que mexeram com as estruturas para que eles fossem retirados da maneira grotesca com as quais eles foram retirados. Então, aqui é o Renato Ferraz, que, de alguma forma, vai assumir, junto com outras lideranças locais, a gestão do Museu de Arte Moderna durante os anos de chumbo inteiro. Então, agora a gente está em plena ditadura militar, daqui a pouco o AI-5 vai ser, quer dizer, daqui a pouco no ano seguinte, e a outra parte é sobre isso. Renato Ferraz. Aí tem aqui do lado, né, um restinho, olha, Lina, só pessoalmente podemos conversar melhor, mas pelo menos telefone. Explicando aqui, vou replicando aqui uma entrevista de Hélio Eschbauer, que saiu no Mirantes para você. Grande abraço, essa é a primeira carta. Podemos continuar com a outra, ela de alguma forma faz eco a isso, mas o que aqui são várias pistas, vários pedaços de um quebra-cabeça para outros pesquisadores. Em primeiro lugar, a maneira intimista como eles tratavam o que eles viveram na Bahia, né? Sem meias palavras. Eu acho que a visão de Martins sobre a própria crítica que ela faz à passagem na Bahia merece uma releitura, né? O famoso texto que sai no Mirante das Artes, 5 anos entre os brancos. Poderia falar bastante sobre esse texto aqui, mas eu acho que a gente pode partir para a próxima carta, que também é muito significativa da relação entre ambos, porque tem vários projetos que vão ser, alguns executados, outros não, e ela é mais curtinha. Essa está datada, essa não tem dúvida sobre de onde vem, qual é a origem, o envelope está correto. Martim está na Venezuela, junto com Hélio Eschbauer, montando o então proibido no Brasil álbum de família de Nelson Rodrigues. Eu não sei se todo mundo tem essa informação, mas, enfim, vamos lá falar sobre ela. Nelson Rodrigues, que era muito amigo de Martim Gonçalves, ele escreve álbum de família em 1945. Mas álbum de família ele fica censurado no país por 22 anos. 22 anos, álbum de família não pode ser montado. E aí, essa carta vai explicar um pouquinho sobre essa montagem na Venezuela. Eu vou perguntar alguma coisa aqui. Elaine, gostaria de comentar alguma coisa? Sim. Eu queria, não é nem bem perguntar, é mais assim, o que eu não sei se, de repente, antes de você começar essa carta, ou então durante essa carta mesmo, você pudesse contextualizar para a gente como é que era a Bahia naquela época, né? Como é que era? Porque
assim, como a cultura, né, ela tem sido monopolizada pelos São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, um pouco a história que aconteceu lá na Bahia, a gente não tem muito conhecimento. A gente tem conhecimento que o Caetano fala, né? Porque o Glauber fala. É verdade, Elaine, é verdade. E que Você era... vai no coração da ferida agora, sabia? Então, assim, e tem a frase célebre, né? Que até você usou para aquele projeto seu do... Ai, De Glauber, né? Lembrar que o cinema nasceu na Bahia também. Né? Mas eu diria, quando ele fala o teatro e o cinema também nasceram na Bahia, quando ele fala isso também, ele está justamente dizendo isso. Muita coisa nasceu na Bahia, né? É, A gente começa por ali, né? O Brasil foi invadido ali, né? é, Então, assim, começou tudo por ali e é. tal, mas tem muita coisa que esse período, né, específico, né, década de 60, final dos anos 70, parece que há uma ebulição, né, cultural ali. Então, se você puder falar um pouco disso, eu acho que é interessante, que nem justamente por isso, né? Porque Claro, com certeza, Elaine, super obrigada. Eu vou tentar fazer um rápido recorte, que é a minha interpretação também, né? E aí a gente já entra, eu sei, eu digo assim, a gente na seara do debate, eu vou dar a minha interpretação. Salvador é a primeira capital do Brasil, todo mundo sabe disso, mas quando ela perde o posto de capital para o Rio de Janeiro, no Império, ela fica muito ressentida. E esse discurso do ressentimento, de perder o centro, ela está presente nos jornais, está presente na literatura, não é uma coisa que eu invento, né? É uma coisa que está presente. Então, a Bahia se ressente muito, ela se ressente de verbas, e isso vai durar 100 anos, né? Vai mais que 100 anos. Quando quando o Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil, Salvador ela entra numa espécie de ostracismo, e perde forças. Só que aí eu vou dar um salto mortal de Daiane dos Santos, um salto mortal triplo, para que a gente chegue em 1950, quando é o momento de uma virada. Não é o momento de uma virada só para Salvador. Nos anos 40, aqui, São Paulo estava querendo também pegar uma fatia de ser um centro cultural interessante, e em concorrência com a capital nacional, que era o Rio de Janeiro. Nesse momento, nos anos 40, rapidamente nos anos 40, São Paulo vai lançar grandes empreendimentos no teatro, TBC, também no teatro, o Teatro Brasileiro de Comédia, a Escola de Arte Dramática, junto, vai lançar no cinema a Vera Cruz e uma série de ações, museus, pessoas, entre eles a Lina Bardi vai ter envolvido, Pietro Maria Bardi, o Assis Chateaubriand, que vai ser uma figura que também é importante nesse cenário maior aqui que eu estou contando, porque o Odorico Tavares trabalha para um jornal do Assis Chateaubriand, e existem muitas inter-relações aqui por trás. Então, eu queria dizer o seguinte, que há, aí, segundo a minha interpretação, uma tensão entre os estados por quem é que vai ficar com o cetro da capital cultural, afinal, desse país, ok? Rio de Janeiro era o centro cultural, econômico e político durante mais de 100 anos. Mas exatamente nos anos 50 para 60, esse centro ele vai ser tripartido. O centro cultural vai entrar em briga, Salvador vai brigar por esse centro novamente. Nós sabemos que o centro político vai ser recriado em Brasília, então o Rio de Janeiro perde o centro político e muitas agências, muitas autarquias, né? O Rio de Janeiro passa por transformações profundas e o centro econômico brigando com desculpa a palavra briga, mas assim, são tensões regionais que continuam ainda hoje. Em Salvador acontece o seguinte, a descoberta do petróleo, e Salvador desenvolve. O petróleo é descoberto lá, o petróleo é nosso, a campanha começa lá, e a Petrobras começa as suas ações ali, sendo polo atrator econômico para várias figuras. A atração dessas figuras também faz com que a universidade consiga se expandir, e ela sonha
a Universidade Federal da Bahia sonha com uma área de artes. Nesse sonho, algumas pessoas entram, sobretudo os estrangeiros. O único professor criador de uma escola de artes que não é estrangeiro é exatamente Martim Gonçalves. Ele é pernambucano. Os outros são a Janka Rudzka, que cria a escola de dança polonesa, e o Kohlreuter, que é alemão. Mas vai Agostinho da Silva para Salvador, um professor que trabalha dentro da escola de teatro da UFBA, da escola de teatro, e depois cria o Centro de Estudos Afro-Orientais, e a Lina Bardi, que não entra em arquitetura, que não existe arquitetura na hora, existe a Escola de Belas Artes, e a arquitetura é um curso dentro da Escola de Belas Artes ainda. Há muita atenção pela essa criação desse curso, e, de certa forma, ela passa a trabalhar dentro da Escola de Teatro da Bahia, com uma série de atividades comprovadas em foto. Por mais que essa passagem ela não tenha sido autenticada pela reitoria, nós vimos o nome de Lina em aulas, em cursos, ajudando Martim na direção, fazendo as primeiras cenografias dela. Ele, que era cenógrafo há 20 anos, né, e procurava um cenógrafo, como eu falei. Então, esse momento em Salvador é muito especial, porque são jovens nessa época e fazem referência a esse período, estudam ou passam pela escola de teatro da UFBA. Glauber Rocha abandona direito, estuda na escola de teatro. Nesse período não existia muita importância se você tinha um diploma ou não, como hoje tem, né? Hoje a gente faz um curso que é logo um certificado, mas até os anos 80, eu diria até os anos 90, não era tão importante assim você ter uma certificação, o que era importante era o conhecimento que você adquiria. Então, a passagem de Glauber pela escola é mais do que registrada, tem vários documentos sobre ele lá dentro, fotos e tentativas de direção, e ele fazendo referência. A Helena Inês, Antônio Pitanga, Otton Bastos, e assistem assiduamente à programação cultural da Escola de Teatro e fazem referência a ela Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil, Tom Zé, e uma série de artistas que vão fazer a Bahia, vão sair da Bahia e vão fazer a cultura tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, logo depois dos anos 60 e 70. Ok? Será que eu dei um painel básico do que é isso aqui? Logo depois, as forças políticas locais, elas suprimem essa escola que faz contato com 15 países e que lança em primeira mão para o mundo, na verdade. A primeira montagem mundial em língua portuguesa de Calígula é feita na Escola de Teatro da UFBA, com direção de Martim e cenografia de Lina. A verdade é que as forças políticas locais não dão conta disso, né? E existem uma série de sequenciais polêmicas que faz com que a direção da escola seja retirada das mãos de Martim. De forma alguma, a gente viu aqui ele querendo voltar, né? De forma alguma, é interesse dela, dele sair da escola. A Lina Bardi, ela não é professora efetiva da escola de teatro, eu não tenho nenhuma documentação até o momento. O que eu tenho de documentação até o momento são registros de aulas, e o que eu acho que é mais importante, né? Nas formaturas, nas entregas de diplomas, dos certificados, ela junto com os professores entregando os diplomas. Quem são os professores? Os professores das escolas de arte. Então, assim, é importante que se pesquise a passagem de Lina pela escola, porque desde 58 ela é figura marcante em várias ações lá. 58, 59, ela monta, Martim Gonçalves monta um projeto antigo que vem de 57 e pesquisas anteriores, que é a Exposição Bahia na Bienal de São Paulo. Os dois fazem parceria, junto com o acervo de Martim, que ele colecionava desde os anos 30. Martim era um grande colecionador de cultura popular, e Martim, quando viaja para a Inglaterra, ele leva alguma dessas peças para o Ashmolean Museum, entre eles um boi de terracota do mestre Vitalino, para fazer cultura comparada com o boi de barro da cultura cretense. Então, assim, são figuras que têm muitos mesmos interesses. O Martim e Lina, quando se juntam em 58, realmente, só a morte vai separar. Eles brigavam muito, os alunos que eu entrevistei, eles brigavam muito, brigavam.
e brigavam trabalhando, o que eu acho que é mais interessante, sabe? Briga criativa, e logo depois os dois saíam para jantar e iriam resolver. Vou continuar lendo essa carta, que é muito curta, mas antes eu queria só lembrar algumas palavras que para os dois é bem polêmica. Os dois usam a palavra, 3 palavras. Os dois usam 3 palavras de forma polêmica. A palavra folclore, eles tomam muito cuidado, porque eles são pesquisadores da cultura autóctone, mas eles não gostavam do folclore, meio que como era vendido, sabe, em barraquinha apenas, ou escolhido. A grande crítica era como a burguesia usava esse folclore, né? A burguesia utiliza a mão popular, o esforço popular, e se apropria disso para outros interesses, que aí os dois vão debater muito, né? Então, a palavra folclore, quando aparece, a gente tem que abrir uma antena. Outra palavra que pode aparecer aqui, que é carnaval. Martim acompanha o Carnaval de Salvador, e nessa época era muito diferente do que vai ser nos anos 90, claro. Ele acompanha o 2 de julho, tem uma outra carta dele que ele acha fascinante, o 2 de julho, que é, na verdade, uma procissão, né, de pessoas, do povo, pelas ruas de Salvador, com elementos da cultura popular, e também a palavra tropicalista. Ambos aqui vão ter mais ou menos o mesmo, todos aqui vão ter meio mesmo sinônimo, assim, de oba-oba. Quando vira oba-oba, muito cuidado, tá? Então, vamos lá, ler essa última carta aqui. Então, aqui, 1º de julho de 68, Carolina. Ateneu de Caracas, os dois estão trabalhando lá. Já estou trabalhando na montagem de álbum de família, que a gente tem que lembrar que estava censurado no Brasil, né? Eles fazem a primeira montagem profissional fora do país, no Ateneu de Caracas, na Venezuela. E a exposição de Hélio, que é uma exposição sobre cenografia, será inaugurada na próxima semana. Daqui a uma semana, deixa eu ver aqui, que eu vou... Desta semana. Tudo está correndo bem. Já encontrei o original, e é aqui que nos interessa. Já encontrei o original em espanhol de Noite de Guerra. O original que ele estava procurando é exatamente de Noite de Guerra no Museu do Prado. Então, é um projeto que os dois vão fazer desde 68, mas que não sai do papel, que eu fiz referência, que a gente termina fazendo nos 100 anos a leitura dramática e levando para o CCJF. E eu vou começar a traduzi-la. Escrevi a SBAT, que é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, pedindo os direitos em meu nome. Depois veremos quanto foi. E aqui uma outra informação importante, mas que não diz respeito exatamente à Noite de Guerra, mas um outro projeto que Lina está fazendo no período. Espero que os estudos para a iluminação do seu teatro tenham sido úteis. Mande-me notícias. Bom, aqui eu deixo para os pesquisadores de Lina levarem adiante, mas nesse período de 68, Lina está fazendo o auditório do MASP. E eu acho que é importante a gente continuar a pesquisa e saber qual é a relação de Martim, que desenhava teatros e trabalhava com iluminação e cenografia, nessa colaboração, ok? Então, aqui, espero que os estudos para a iluminação do seu teatro tenham sido úteis. Me parece que alguma coisa ele enviou para ela. O país é muito curioso, né? Venezuela, ele fala, sob muitos aspectos. O Museu de Arte de Caracas tem uma coleção muito importante. As coleções particulares também têm o seu valor. Daremos um curso conjunto, eu e Hélio, né? Hélio Eichbauer, que vai trabalhar com ele até ele falecer em 73. Então, eles vão dar um curso conjunto, e eles dão um curso conjunto, que é de interpretação, direção e cenografia. Era muito comum Martim fazer isso no MAN do Rio de Janeiro também. Ele acreditava que teatro só se aprende fazendo. Então, ele montava uma peça, e a montagem da peça era o curso. E o curso se montava com todas as funções sendo acionadas ao mesmo tempo. Interpretação, direção e cenografia. Então, ele fala sobre esse curso, que aí a gente tem jornais que falam bastante, fazendo essa cobertura lá da Venezuela, aqui no Instituto. Já temos muitos matriculados, e aqui a próxima página e final. Vamos ver aqui, de alguma forma. Aqui. Já temos muitos matriculados
Gostaria de ter notícias do Brasil, em 68, né, julho de 68, pré-golpe militar aqui, perdão, pré-AI-5, do golpe da ditadura militar. O que sai nos jornais aqui é muito pouco. Diga ao Pietro, que é Pietro Maria Bardi, que se precisar, que é o esposo da Lina Bardi, e aqui a gente tem muitas informações no acervo de que Martim trabalha com Pietro, cedendo informação, fazendo pesquisa isolada, trazendo documento. Se ele precisar de alguma coisa, que eu estou às ordens. Aí aqui uma outra informação importante. Falei com Glauber antes de viajar, e ele perguntou por você, né, Glauber Rocha. Ele ainda não conseguiu financiamento para o seu próximo filme a ser rodado na Bahia. Bom, a gente está aqui em 68 e eu gostaria de dizer que o filme que ele está tentando produzir aqui vai ser gravado em Milagres, na Bahia, e é uma espécie de continuação de Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é o filme do Antônio das Mortes. Agora, eu estou esquecendo o nome do filme em português. Fiquei só com o título em inglês, que é Antônio das Mortes. Qual é o filme? O Dragão da Maldade contra o Santo... O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. É isso? É esse filme que vai ser montado, que vai ganhar. Glauber termina ganhando a Palma de Ouro em Cannes como melhor direção. Li um jornal com uma nota sobre a Escola de Teatro da Bahia, que ela está vindo ao Rio de Janeiro com a peça do professor Nelson de Araújo. O professor Nelson de Araújo é o professor que vai ficar com a matéria de Martim sobre história do teatro da Bahia. Não, perdão, sobre história do teatro mundial. Companhia das Índias é a peça do professor Nelson, que ele está transformando no musical tropicalista. E aqui a gente vai ter que levantar nossa orelha, que eu já avisei para vocês, assim, em que contexto o Martim vai criticar o tropicalismo. Ele vai criticar o tropicalista enquanto modismo. E aqui ele vai fazer uma referência à entrega do prêmio Molière. A entrega do prêmio Molière foi acidentada. O Renato, que é Renato Borg, que fez O Rei da Vela, que ganhou o prêmio como melhor ator, né? Fez um discurso intempestivo, trajando de Regenice. Quanto tropicalismo! Ele vai de novo falar. É por isso que as coisas ficam sempre como estão. A gente séria adere à fácil propaganda e ao irracionalismo. Isso aqui é a letra dele, aqui embaixo. É desanimador, mas como é necessário, para diante. E guerra aos imbecis. Escreva, Lina. Aqui embaixo, logo terminando. Escreva, Lina. Escreva, Lina. Sinto falta de conversar com você. Abraço carinhoso de Martim. Essa carta de 68. Bom, não sei em que ano a gente está agora ali, Elaine. Que época? Que ano? Que data? Eu não sei, perdi. Vou só passar aqui para diante. Deixa eu te falar. Um pedido, antes de passar realmente a fala para vocês. Porque, é claro, é uma apresentação de uma carta, de 2 cartas. Muita coisa fica em aberto para os pesquisadores sérios que querem ir para diante. Então, por favor, não se acanhem em entrar em contato, pedir essas imagens, essas fotos, tirarem dúvida comigo, com o Instituto, nesses contatos aqui. Primeiro, o Instagram, que eu acho que é mais fácil. Sigam a gente no Instagram. Tem o site, onde vocês podem fazer perguntas também. E tem o YouTube, onde tem uma série de aulas, perguntas, dúvidas que a gente tira por lá. E se quiserem contribuir com o Instituto, está aqui a chave Pix, que eu também não posso esquecer. Nós somos um instituto que não tem apoio nem público, nem privado, no sentido financeiro. Temos vários apoiadores. Hoje nós fazemos parte da campanha do Instituto Igarapé, então estamos juntos trabalhando pela memória e por essas perdas da memória. Então, eu queria só me colocar já de antemão na abertura para qualquer dúvida, qualquer ato falho que tenha ocorrido aqui para os próximos,
e para a gente continuar com a conversa, né? Sim, maravilha. Olha, a gente tem um monte de pergunta aqui, comentários. Eu acho que a gente pode conversar o bate-papo. Eu tenho aqui uma pergunta da Clara Freire. Clara é a nossa bibliotecária aqui do Centro Cultural, né? Então, ela pergunta assim. Só um minuto. Tá. Caiu as minhas xerox. Peguei. Caiu a cola. Caiu xerox. Caiu a cola toda. Mas pode... Carla, um abraço para você. Muito obrigada. Estou doida para ouvir a pergunta. Então, ela pergunta assim, Jússi, como foi montar algo da Lina que não saiu do papel? Você deu vida, né? Nossa, foi uma emoção muito... Assim, eu ia começar de uma forma muito passional, tá? Que não, ambos não gostariam, né? São muito racionais, mas provocativos. Muito provocativos, ambos. Eu queria ser uma mosca para estar entre os dois ali, nessas conversas, muitas que eu sei que rolaram no amarelinho, aqui tem referência. Olha só, 2019, Martim faria 100 anos, ele faleceu muito jovem, com 53 anos, né? Ele não deixou nada, ele era um homem muito organizado, mas é claro, ele foi pego de surpresa, a morte deixou ele, né, de surpresa, ele não faleceu mais idoso e organizou o acervo dele. Então, a gente fez uma proposta para a Unirio, e eu fiz alguns projetos. Contei com o apoio de vários professores da Unirio, entre eles a professora Tânia Brandão, que é líder do grupo de pesquisa História e Historiografia do Teatro Brasileiro, grande professora, grande pesquisadora, pessoa a quem eu me inspiro demais, né? Estou aqui no saltinho aqui tentando acompanhar o nível do trabalho da professora. E dentro da Unirio, fiz referência também para a professora Lídia Kossowski e muitos professores nos ajudaram lá, José da Costa, muitos professores. Tivemos a ideia de um outro projeto que ele tinha montado, mas achamos melhor, e aí eu acho que é o espírito do Instituto Martim Gonçalves. Aí já não é mais o espírito do Martim Gonçalves, é o espírito do Instituto. Duas coisas. A primeira coisa é o seguinte, o Instituto Martim Gonçalves não é só sobre Martim Gonçalves. Essa é a primeira coisa. Muita gente fica assim, quem é Martim? Por que Martim? Não, o Instituto tem memória, tem acervo sobre o Brasil, porque ele era um homem que pesquisou o Brasil. Tem acervo aqui sobre 100 anos de Brasil. Então, não só sobre o Brasil, como os projetos de futuro para o Brasil que ele sonhou. Ele sonhou um Brasil que terminou falindo e entra em concordata o tempo inteiro. Né? Então, eu acho que esse espírito de dizer assim, não vamos repetir, vamos continuar de onde paramos, e aí tem um pouco a audácia do Instituto Martim, que é o seguinte, nenhum passo para trás. É memória, mas é ir para frente, sabe? Vamos para frente, vamos sair, vamos andar com esse país para algum lugar que esteja mais adiantado, porque é claro que a gente só consegue ir para o futuro com muito passado. Só com muito, muito passado a gente consegue ter futuro. Que esse é o grande problema do nosso país como um todo, porque a gente destrói a nossa memória, a gente queima a nossa memória, a gente não liga. Mas o aprendizado ele é generalizado e ele é contagiante também. Então, foi assim. Surgiu um momento dentro de uma escola, que é a Escola de Teatro da Unirio, onde eu tive a felicidade, o elenco era gigantesco, onde eu tive a felicidade de contar com 16 atores que toparam a parada. Nós saímos, então, de um projeto de 3 pessoas, 3 atores, nós iríamos montar 3 atores, e conseguimos um grande elenco, que a gente terminou apresentando aqui no CCJF, com a família do Rafael Alberti, que é o diretor, o autor do texto, e todos nós ficamos muito emocionados, porque uma outra linha de pesquisa, a Lina chegou a fazer esboços sobre essa cenografia. Existe um pesquisador de Lina Bardi chamado Zeuler Lima, que tem uma hipótese, e eu vou com ele. Ele acha que as paredes esburacadas do Sesc Pompeia e do Teatro Gregório de Matos, do Rio de Janeiro,
que ela escreve numa anotação uma homenagem à Guerra Civil Espanhola, já que Noite de Guerra no Museu do Prado é sobre o bombardeio do museu e as paredes bombardeadas do museu são estudadas por ela, a gente meio que fecha esse caminho. Eu concordo com essa interpretação, sabe? Então, aquelas paredes bombardeadas vieram de um estudo de teatro, assim como muitas ideias dela, eu acredito que também vieram. Então, foi assim, Clara, foi uma... Eu acho que a gente de teatro, a gente que trabalha com teatro, tem muito para ensinar em momentos de guerra, sabia? Que é o seguinte, teatro não é idealização, teatro é vamos ver. Se a luz não acende, você vai ter que trabalhar com a luz como estética. Se o teto cai, o teto vai ter que ser lido como estética. E Martim era expert. Martim era um tubarão de águas profundas, como me disse uma aluna dele. Ele era expert em adaptar o que ele tinha à mão para fazer algo profissional acontecer, não como improviso, que eu acho que é uma discussão muito interessante também, né? Às vezes a gente vê o refletor caindo e toma um susto. Ai, meu Deus, está tudo caindo aos pedaços. E às vezes você transforma simplesmente a dificuldade em solução. Mas uma homenagem aqui à Mia Dá, que faz essa fala, essa frase. Transformar em um grande diretor nosso. Transforma o problema em solução? O teatro transforma o problema em solução? Porque tem a hora que abre a cortina e tem que apresentar. Então, olha, que delícia, né? Muito bom. Seguinte, você pode... Será que a gente, de repente, não tirava o compartilhamento agora para a gente poder Claro. ver mais? Olha só, deixa eu te falar. Além da... Tem um monte de pergunta aqui, tá? Ai, que delícia. Guarda tudo para mim, se não conseguir falar. Na verdade, a gente Chegamos. já estamos no final. Mas aí eu vou passar, então, vou botar umas perguntas, vou fazer um bloco assim. Aí você responde no bojo tá? Então, vamos lá. Temos elogios, né? A Maria, que é a nossa querida responsável pelo setor de artes visuais aqui, né? Centro Cultural, que fala que as cartas são o máximo, e eu acho que ela está falando também pelo olhar dela de designer, né? Do objeto carta, assim, que realmente é muito bonito. A Clara comenta o seguinte: a gente vê pela fala de Glauber que a falta de verba para a cultura é muitíssimo crônico no país. Verdade. A Unirio é uma referência no teatro, já vi muitas montagens por lá. Essa fala é da Clara também. Tem uma pessoa, a Marcelo Gadelha, que lá antes falou, que ele comenta, né, que faltou dizer que era uma cidade sem teatro. O São João desaparecido e o TCA queimado. O teatro da escola era o Point, né? Está se referindo à Bahia, né? E também eu queria colocar que Bahia, quando fala assim, porque na Bahia, essa pessoa está se referindo a Salvador, não é, Lucilene? Sim. Bahia, para quem não sabe, Bahia é Salvador. Porque fica durante muitos... Perdão te interromper, mas a cidade da Bahia, ela fica durante muito tempo... Salvador é chamada a cidade da Bahia durante muito tempo. Sim. E aí os próprios jornais chamam a cidade da Bahia, baiana. E aí, como eu estou falando sobre a época, corro o mesmo risco, mas com certeza, Salvador, soteropolitano. Sim. Então acho que você quer comentar essas pontuações, Lucilene, alguma coisa? Bom, eu queria dizer que quando Martim e Lina, né, chegam, ele chega em 55, ela chega em 58. Em Salvador era muito diferente de como eles vão deixar em 61, ele, em 64, ela. Eles são agentes transformadores. Eu costumo dividir a passagem de Lina. Eu não sou pesquisadora de Lina, não tinha o menor interesse, na verdade,
comecei a pesquisar Martim e fui escavando a cova coletiva onde enterraram os dois. Então, eu tirava o osso de um e via que o DNA era do outro. Então, eu tive que pesquisar a amizade entre os dois para perceber isso. Então, a cidade que um deixa e que o outro que ele deixa é muito diferente. E eu costumo dividir a passagem de Lina, apesar disso, para compreender a relação entre eles em 5 momentos, em 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. A passagem dela é muito alterada, porque as forças locais vão sendo alteradas muito rapidamente. Então, eu gostaria de pedir para os pesquisadores que pesquisam Lina nesse período, que percebam que existem Linas na Bahia, e que a Lina dos anos 80 ela vai ser uma outra figura, com uma outra força política, num governo de esquerda. E que, às vezes, a leitura não pode ser feita de trás para frente, isso é anacronismo, né? A gente pegar as coisas que foram feitas aqui, dos anos 80, 90, para ler os anos 50, é muito complexo. Martim Gonçalves, em 1959, ele é o homem com mais poder, dinheiro, força política, força intelectual, e centraliza, durante um curto espaço de tempo, a cultura baiana, literalmente, e soteropolitana per si, como capital. Então, ele realmente incomodou os poderes locais, isso é consagrado, e ele perde o apoio de grande parte da burguesia que o trouxe para lá. Então, o que há em jogo... Glauber Rocha vai fazer um filme chamado Terra em Transe, que é o meu filme predileto, e Glauber Rocha, para fazer uma referência à Carla, Kátia, quem foi que falou? Kátia ou Carla? Agora eu esqueci, mas me perdoa. Ela vai fazer referência... Alô? Oi? Não, ela vai fazer referência o personagem principal de Terra em Transe se chama Martins. É verdade. Eu senti, é verdade. E o nome de Martim é Martins. E Glauber coloca eu acho bem complicado não ser uma relação, né? Tipo assim, né? Sim, Vamos combinar. E ele vai fazer Eldorado, essa cidade, e ele vai colocar na boca de Paulo Martins, que é o Jardel Filho, que é um louro também, enfim, muito parecido com Martim, na época, é um louro dos olhos claros. Ele vai dizer que tinha fome de absoluto, que é uma frase de Calígula que Martim usava na peça. Então, por favor, continuem pesquisando esse caminho. Glauber Rocha vai falar de dificuldades para filmar o tempo inteiro, o tempo inteiro. Esse filme aqui que ele está falando, que é O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, me perdoem se na hora eu atrapalhei, porque eu estava em inglês, a bonita estava em inglês, parece até que fala tão bem assim, mas eu estava, porque foi traduzido por lá. Ele vai falar o tempo inteiro, não consegui financiamento, mas é com esse filme que ele ganha Palma de Ouro em Cannes. Então, eu acho que a gente precisa lembrar desses projetos que ficam na gaveta e são feitos com muita dificuldade, mas entre entrelaçamentos de pessoas que entendem o que é trabalhar com arte. Bom, então, acho que a gente vamos encerrando. Queria super agradecer e dizer o seguinte, Juscelene, que tem um monte de pergunta interessante, porque eu não posso fazer agora, porque a gente já encerrou, né, nosso tempo, mas você quer, posso botar o seu e-mail aqui para as pessoas responderem? Eu gostaria, é possível salvar e me enviar? Se dar um Ctrl. Eu acho que dá, Ctrl+C, Ctrl+V eu faço, numa boa. E aí você entra em contato? Quero entrar em contato com todos e peço a todos que, se tiverem interesse, entrem nas redes do Instituto. Super fácil me acessar. Tá bom? Então, mas essas perguntas eu já quero saber. Olha, é o Marcelo Gadelha, eu não sei se você conhece, que ele falou um negócio aqui que está falando uma coisa muito interessante, então seria para render, né? Ele pergunta por que ela perdeu o apoio da burguesia? Por que ele cobrou ingresso de suas peças? E depois ele fala,
Martins pode ser considerado um exilado da Bahia? Ele voltou lá? Em que condições? Então, eu não sei se... vamos deixar essas perguntas no ar para o nosso próximo encontro. Eu só posso dizer uma coisa sobre a burguesia, sobretudo a coronelista, que é a que está sendo falada e que a gente herda. A gente, Brasil, a gente herda a mentalidade coronelista, né? Você faz o que eu mando, eu te dou apoio até onde você fazer o que eu mando. Mas a consciência livre é algo muito complicado no país até hoje. A consciência realmente livre entre profissionais que se respeitam é muito difícil. Então, assim, a Bahia deu e tomou. Como a burguesia coronelista vai fazer isso e vai emendar com a ditadura militar. E, de certa forma, os métodos vão continuar até hoje. Os métodos são muito parecidos. É verdade. Então, a gente dá início, então, à nossa série de debates, série de conversas, cartas do fronte. Esse foi o primeiro, e a gente já está planejando muitos mais. A Juscelene vai trazer novas cartas, de repente, continuando nesse tema ou não. Então, acompanhe a nossa programação do Centro Cultural, Justiça Federal, e também as redes sociais do Instituto Martim Gonçalves, que como é que a arroba do Instagram mesmo? Arroba Instituto Martim Gonçalves e acha. No Instagram. Então, acompanhe a Juscelene, acompanhe os trabalhos. Então tá, gente, muito obrigada. Obrigada a todos que vieram, a todos que fizeram perguntas maravilhosas. Elaine, super obrigada, muito obrigada. CCJF, muito obrigada. E quem tiver cartas escritas em momentos sombrios, envia para a gente também, que a gente está com 3 cartas já de outras figuras brasileiras que viveram em momentos completamente catastróficos, resistiram e que vocês conhecem muito bem, e que não são Martim, não são Lina, mas que vocês vão adorar saber essas histórias. E tem um pedido de casamento aqui para você também. Depois você olha, quando você olhar no vídeo, tá? Porque fica gravado e todas essas conversas vão ficar aqui. Beijo, gente. Obrigada, tchau. Obrigada. Que felicidade. Um beijo. Beijo. Até breve. Até.